Em busca da autonomia, nomear, denominar, dominar. Uma das mais poderosas formas de dominação do outro é a nomeação. Nomear, denominar, dominar. Essas palavras não são apenas parecidas, elas indicam que o nome é uma forma de controle. Os pais escolhem e disputam o nome do bebê ainda antes dele nascer. Conquistadores, mesmo antes de encerrarem a etapa da conquista, já começam a renomear aquilo que vão tomando. O nome é uma bandeira fincada no território. Aliás, é assim até nas relações afetivas. Já observou que você cria apelidos, formas singulares para nomear seu crush? Benzinho, docinho, bebê, amor, neguinho, mozinho. A lista é longa e adocicada. E cada um desses apelidos, a despeito do afeto que querem expressar, são um modo de apropriação privativa do outro. Só você pode chamá-lo daquele jeito. Portanto, essa nomeação, ainda que seja terna, deixa claro que você controla o outro, tem a ele um acesso singular. E veja, se morrer o amor, morre com ele o nome. Para a história, essa questão da nomeação é muito importante. É porque há nomes que escolhemos e nomes que nos são impostos. Quer um exemplo? Quando você estudou história, em algum momento deve ter ouvido falar em invasões bárbaras. Mas você sabia que os povos germânicos, os alemães simplificadamente, não estudam esse assunto com esse nome? E sabe por quê? Porque invasões bárbaras é o modo como os franceses nomearam aqueles povos e aquele momento da história. Os alemães não se viam nem como bárbaros, nem como invasores. Por isso, quando tratam desse assunto, ao invés de invasões bárbaras, os alemães estudam o grande deslocamento dos povos. É claro, o significado do nome também pode mudar com o tempo. Burgueses, por exemplo, você sabe, não eram sinônimo de elite econômica. O termo era menos referência à classe social e mais uma forma de nomear os moradores dos burgos, que eram pequenas cidades ali na passagem da Idade Média para a Moderna. Se você achou esse exemplo muito desatualizado, veja o caso da Holanda, que não quer mais ser chamada de Holanda. Geralmente, ninguém gosta de ser nomeado pelo outro, porque é pelo nome que se diz a relação que eu tenho com esse outro. Se deixo o outro me nomear, eu deixo ele dizer quem eu sou. Autonomear-se vem de autonomia, que seria, grosso modo, a capacidade de se autogovernar, mas é também a capacidade de criar nomes para si. Então, autonomia é a liberdade de dizermos quem é que somos no mundo. Aqui fica a impressão de que os nomes são lugares de poder. Talvez, se não fosse tão complicado, muito mais gente estaria trocando de nome, buscaria a possibilidade de se autonomear. E quando eu digo que é complicado, não é porque o cartório exige um monte de documentos, é porque trocar de nome é um gesto de autoenfrentamento e descoberta. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.